Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos ao Citamp e hoje nós vamos discutir 4 tópicos muito importantes para o estudo da medicina chinesa e do Yin e do Yang. O primeiro deles é a oposição do Yin e do Yang, o segundo deles é interdependência do Yin e do Yang, o terceiro é o consumo mútuo e o quarto é o interrelacionamento entre Yin e Yang. Vem com a gente que vai ser muito legal. Conforme eu falei agora há pouco, nós vamos estudar 4 grandes áreas sobre o Yin e o Yang. Como você deve ter percebido pelos nossos outros vídeos aqui do canal, o Yin e o Yang é um dos temas em que nós trabalhamos aqui. Quando nós entendemos o Yin e o Yang, nós passamos a entender os conjuntos em que se fazem necessários as abordagens terapêuticas. Muitas vezes, as doenças se manifestam a partir do Yin e do Yang. Às vezes, apenas a desarmonia entre esses dois conceitos, por assim dizer, podem fazer com que as pessoas se manifestem através de doenças. Vamos ao primeiro ponto do estudo de hoje, que é a oposição do Yin e do Yang. Como você lembra, o Yin e o Yang são dois opostos da mesma moeda. É o lado escuro, é o lado claro. Só que ao mesmo tempo nós não temos exclusões nessa temática. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Yin e o Yang se associam e dentro do Yin nós temos o Yang e dentro do Yang nós temos o Yin. Não existe o conceito de bem e mal aplicado aqui. Existe, portanto, apenas um conhecimento a partir de uma visualização da natureza em que os pensadores, filósofos e médicos chineses clássicos aplicam e raciocinam para o dia a dia. Quando nós estamos falando da oposição do Yin e do Yang, nós estamos dizendo que eles são duas essências distintas que são opostas. Tá? Então veja, o Yin, como nós já estudamos, ele é denso, ele é material, ele é estrutural. O Yang, por sua vez, ele é etéreo, ele é mais puro, ele é mais energia. Portanto, ele é uma característica, o Yin e o Yang, ele forma uma característica, esse conjunto forma uma característica de opostos. Mas, da mesma forma, nós não podemos ter o etéreo se nós não temos o físico. E nós não podemos ter o físico se nós não temos o etéreo. Existe uma pré-condição. Não existe um polo norte sem um polo sul. Existem extremos. Você nunca vai conseguir cortar um ímã e deixar ele só o lado sul. Ah, esse aqui é só o lado sul, esse aqui é só o lado norte. Não, isso não vai acontecer. Além disso, nós entramos já no segundo conceito, que é a interdependência. Todo Yin gerará um Yang, todo Yang gerará um Yin. E assim acontece com a natureza. No verão, nós caminhamos para o inverno. No inverno, nós caminhamos para o verão. Nos intermédios, nós temos lá a primavera e o outono. Então, nós temos o intermédio, eles são interdependentes. Um existe dentro do outro. Nesse sentido, nós podemos classificar que o Yin e o Yang são dois opostos, mas também são interdependentes. E que para um exista a necessidade de que o outro também exista. Então, no máximo do verão, nós caminhamos para o inverno. E do máximo do inverno, nós caminhamos para o verão. Isso vale para todos os extremos. E isso ocorre de uma forma muito interessante, porque nós estamos pensando agora em saúde. A partir deste momento, nós vamos estudar a saúde. Então, vamos ver. Nós temos o Yin e o Yang, que nós já sabemos que são opostos e eles são mútuos, eles são complementares, eles estão em conjunto. Mas como então se dá essa harmonização? O Yin e o Yang, ele não é um conceito estático. Não existe aqui o Yin e aqui o Yang. Eles estão sempre nesse movimento, subindo e descendo. Eles precisam estar em movimento,
para serem equilibrados. Um pouquinho mais yin, um pouquinho mais yang, e assim sucessivamente ao longo da evolução e das características principais. Então, quando nós começamos a entender isso, nós podemos entender que o yin e o yang podem estar aqui, nessa estruturazinha, podem estar assim e podem estar assim. Depende do referencial e cada um desses detalhes vai manifestar alguma coisa no nosso corpo. Se eu tenho um yang mais alto do que um yin, e o yin está aqui na sua normalidade, eu vou ter sintomas de calor, sintomas yang. O inverso também. Se o yin estiver alto e o yang baixo, nós vamos ter sintomas de frio, de yin, de estrutura. Se temos os dois equilibrados no baixo, nós vamos ter um equilíbrio, mas é um equilíbrio patogênico, porque a pessoa não vai estar harmonizada. E nem no alto, se os dois estiverem equilibrados no alto, também não está equilibrado, existe um excesso ali nesse quadro energético. E isso não é legal. Nesse sentido, nós podemos entender que o yin e yang, que são opostos, complementares e que funcionam em harmonia, podem ser consumidos mutuamente, ou seja, se eles estão aqui no normal, eles começam a baixar, estão sendo consumidos. Até que uma vez extinguido, acabou-se a vida. O yin e o yang são necessários para existir vida, e uma vez que se acabe o consumo dessa energia, acabou a vida. Nós podemos entender, então, portanto, que tivemos a oposição, primeiro tópico de hoje, tivemos a segunda ideia, que é a interdependência, e agora, rapidamente, o consumo mútuo. O consumo mútuo, que eu disse, quando eles vão sendo consumidos até que se acabe a vida, ele é resultante de alguns padrões de comportamento e alimentação inadequados para você. Então, quando você come direitinho, você dorme direitinho, economiza energia, faz uma boa manutenção do seu corpo, exercícios e etc., você mantém o seu yin e yang equilibrados por muitos e muitos anos, tendo um fim de vida organizado, tranquilo e pacífico. Às vezes, o desbalanceamento do yin e do yang pode gerar um desencarne não tão legal, porque a energia fica muito bagunçada e tudo que você faz se torna bagunçado. Vamos então, portanto, para o último e quarto tópico, que é o interrelacionamento entre yin e yang, que nós vamos subdividir em condições internas e condições externas, e também nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo dos estágios específicos. São dois tópicos. Vamos no primeiro. Nós já falamos que o yang eles são interrelacionais, ou seja, eles estão num interrelacionamento. Isso quer dizer que um não existe sem o outro, um tem a raiz do outro e os dois trabalham em harmonia. Quando nós falamos das condições internas e externas, nós estamos dizendo que a forma que eu como, que eu durmo, que eu bebo, que eu faço sexo, que eu descanso, que eu treino, são condicionais para manter um bom equilíbrio de yin e de yang. Então, essa é uma condição interna e externa. Interna pela alimentação, comportamentos, e externa pelo ambiente que eu vivo. Se eu vivo num ambiente muito quente, eu já estou num ambiente muito yang, e ele pode começar a consumir minha energia yin. Então, um pode começar a consumir o outro. Pode ser assim ou pode ser assim. Então, o yin e o yang podem ser consumidos, dependendo do ambiente. Se eu estou no ambiente mais frio, a minha energia yang pode ser consumida. Se eu estou no ambiente mais quente, a minha energia yang pode ser aumentada e a minha energia yin diminuta. E aí nós vamos tendo as manifestações clínicas associadas. Porém, isso não é mágico. Não é porque eu entrei no ambiente quente que amanhã já vai estar com uma energia ruim para o meu corpo ou em excesso. Não. O que acontece é, existe um tempo entre o yin e o yang para eles se equilibrarem e se consumirem. Esse tempo varia um pouco e cabe à observação. Pessoas que são nativas de regiões mais quentes, elas têm tendência a aguentar muito mais a estrutura do calor. Enquanto num ambiente frio, elas não vão se dar bem. E vice-versa para as pessoas que vêm do ambiente mais frio. Então, quando nós pensamos nisso,
nós temos que entender que o consumo mútuo, a interdependência e o interrelacionamento são fundamentais. E nós precisamos entender que todo yin gerará um yang e todo yang gerará um yin, desde que seja um ambiente equilibrado, ou nós vamos ter desequilíbrios causados pela própria natureza em que se encontra a pessoa, o indivíduo, o ser vivo. Com isso, nós fechamos os 4 principais tópicos sobre o Yin e o Yang, onde nós discutimos brevemente a oposição, a interdependência, o consumo mútuo e o interrelacionamento, falando rapidamente dos ambientes internos e externos. Legal? Se você assistiu até aqui, eu peço a sua gentileza de se inscrever no canal. Por favor, ativar o sininho para você receber as nossas notificações e indique esse vídeo para os seus amigos e amigas que gostam de medicina chinesa e têm interesse em desenvolver esse estudo. Serão todos muito bem-vindos e vamos discutir e aprofundar. Legal? Vejo vocês numa próxima oportunidade.